Há momentos na vida que a gente pode pensar que estamos sem motivos para louvar, para expressarmos gratidão. O Salmo 65 é um salmo daqueles que nos faz lembrar que isso não é verdade. Um salmo de ação de graça, de louvor, que destaca a graça de Deus e sua fidelidade a ouvir e responder às orações dos seus filhos e a sua soberania sobre a criação. Muito provavelmente Davi escreveu esse salmo num período em que eles estavam passando por uma grande seca e uma grande crise, onde parecia não haver motivos para louvar. Diante de situações difíceis, você só pensa em reclamar, em clamar por mudança da circunstância, mas não por agradecer para louvar. Seja uma seca hídrica, seja uma seca espiritual que a gente pode estar passando em nossa vida, seja dor, sejam lutas, o Salmo nos leva a reconhecer a nossa dependência do Senhor para suprir as nossas necessidades espirituais e materiais, que resultam em alegria e louvor, em confiança no cuidado de Deus. Nós vamos ver que Deus cuida do seu povo, Ele provê condições de estarmos diante dEle e sermos ouvidos e supridos por Ele. Deus cuida do seu povo, Ele provê condições de estarmos diante dEle, sermos ouvidos e supridos por Ele. Por isso olhemos para os primeiros versículos desse salmo e olhemos e vejamos: louvemos ao Senhor, pois Ele provê condições de estarmos diante dEle. Esse salmo, então, como eu estava falando, foi criado e composto para ser cantado. A maioria dos salmos são poesias, mas muitos deles são claramente direcionados a algum mestre de algum instrumento. E esse é sim também dedicado ao regente do coral para dar harmonia a essa poesia composta por Davi. Mas antes de iniciar os louvores com canções, observe que ele vai dizer: o grande louvor de Deus, ó Deus, te aguarda em Sião, te aguarda. A tradução literal dessa primeira frase, talvez até alguma outra versão mais antiga que tenta trazer uma tradução mais literal, vai dizer: para ti, Senhor, ou para ti, o louvor é silêncio. O silêncio da espera, o silêncio da concentração, da devoção, da entrega prévia à canção. É tão difícil ficar em silêncio, é tão difícil louvar e adorar o Senhor em silêncio, porque parece que a gente não consegue, né? Tem gente que não suporta o silêncio, que chega em casa já tem que ligar uma música, ligar a TV, botar um ruído, tem que ter barulho. Parece que a gente foge do silêncio, porque o silêncio, ele é, além de ser constrangedor, às vezes ele é revelador. Ele mexe com a gente, ele traz pensamentos, memórias, intimidades. Mas o silêncio também faz parte da adoração. Ficar em silêncio, se concentrar. E nós devemos aprender a esperar silenciosamente no Senhor, como diz Salmo 62:1. Em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Deus provê o momento também, o momento certo. E o silêncio aguarda, o louvor aguarda em Sião. Sião era o lugar onde o templo estava. Mas Sião também é um tipo, uma figura da igreja de Jesus hoje. Lá em Atos capítulo 15, versículo 16 e 17, o apóstolo Tiago estava liderando um concílio, uma reunião onde eles estavam discutindo algumas questões acerca da igreja, e ele cita um texto do profeta Amós, de que o Senhor reconstruiria, reedificaria a tenda de Davi, o lugar de adoração de Davi. E Tiago aplica esse texto, essa reconstrução, a um novo templo, não mais em Jerusalém, agora um templo universal, onde os gentios seriam incluídos. Esse templo estava sendo reconstruído, mas não mais em Jerusalém, como Pedro vai nos falar lá em 1 Pedro 2,5, agora vocês são pedras vivas que estão edificando esse templo, são a igreja do Senhor, uma congregação que não é mais só para os judeus, uma Sião, um templo que não é mais só para os povos descendentes de Abraão, mas para todos os povos, todas as tribos, em todos os lugares, até chegar a mim e a você, hoje aqui.
Alguém aqui é um descendente de judeu? Se você fosse, você saberia com certeza, pelo controle. Mas talvez até tenha aí na sua linhagem, nos seus ancestrais, algum sangue misturado aí. Mas eles controlam bem isso. Agora você pode ter acesso ao reino de Deus, porque isso foi aberto, não é exclusivo para os filhos de José, para os descendentes de Abraão. É Sião, é em Sião, junto ao corpo de Cristo, onde Deus coloca a sua bênção, onde todos os povos podem encontrar refúgio, porque ali habita o Senhor. Salmo 133, versículo 3 diz que ali, em Sião, na casa de Deus, ele anuncia bênção e dá vida para sempre. Deus provê o lugar, o momento e o ambiente. Versículo 2 diz: pois ele responde às nossas orações, todos virão a ti. Ele responde às nossas orações. Ou como diz a NVI, tu que ouves, tu que escutas, porque Deus é especialista em ouvir. Diferente do teu marido, diferente dos teus filhos, que não escutam na primeira, na segunda. Quem aqui que sempre pega tudo que a esposa diz? Às vezes a Tafne está falando comigo e ela percebe que eu não estou ouvindo, ela começa a falar umas coisas nada a ver, só para ver se eu passo. Não, daí tu pega, eu vou ter que ir segunda-feira, vou ter que ir para lá depois, de repente ela fala morango, banana, limão, eu paro assim, agora tu vai prestar atenção. Mas Deus não é assim. Deus não é distraído, Deus não é acostumado com aquela voz irritante do seu cônjuge, sempre pedindo, de novo essa toalha aqui em cima da cama, de novo esse sapato no meio da casa. Deus te ouve, Deus escuta, isso é maravilhoso, porque nós nunca seremos rejeitados em nossas orações. Deus não vai tapar os ouvidos. Não quer dizer que a gente vai receber tudo o que a gente pedir, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Pede, Ele te ouve e dá. Não é assim que funciona. Mas Deus te ouve. Seremos ouvidos. Clame, por isso clame. Ore, Deus te ouve. Todos virão a ti, diz o versículo, termina. É uma menção agora do chamamento dos gentios, de que um dia então todos os povos viriam a Sião, a casa de Deus. As pessoas têm sede. As pessoas estão buscando Deus, mas muitas vezes elas estão buscando algo e nem sabem o que. Procuram em diversos lugares, procuram em diversas pessoas, procuram em relacionamentos, procuram em realizações, procuram em status, em tarefas, em méritos. Eu quero encontrar algo para satisfazer a minha vida. Estão com sede e não percebem muitas vezes do que, mas os povos estão vindo, as pessoas estão indo até Deus, como diz o profeta Isaías, falando sobre o templo de Deus, que um dia essa casa seria chamada casa de oração para todos os povos. Todos viriam ao Senhor, de todas as nações, de todos os povos, não necessariamente todas as pessoas, porque nós sabemos que essa não é a verdade. Versículo 3 vai dizer que embora sejam muitos os nossos pecados, tu perdoas a nossa rebeldia. Muitos os nossos pecados. Deus provê o momento, Deus provê o lugar e Ele provê as condições. O salmista vai destacar aqui a bênção maior que é encontrada em Sião. No templo do Senhor, a bênção anunciada por sua igreja, o perdão das nossas iniquidades. Eu acabei de falar para você que Deus te ouve, mas talvez você tenha a sensação muitas vezes de não ser ouvido por Deus. Mas pastor, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não me vê, não me ouve, e talvez Ele não esteja te ouvindo mesmo, ou talvez você não esteja ouvindo a resposta que Ele está te dando, porque você está esperando uma resposta que você quer ouvir. Deus está respondendo, muitas vezes com um não, com um silêncio, com a circunstância, querendo que você ouça Ele trabalhar, mas você não ouve porque você quer esperar a resposta que você quer. Não, Deus não falou ainda. Aí você vai procurando nas pessoas, até Deus usar alguém que vai falar para você aquilo que você tanto queria ouvir. Mas Deus ouve. Porém, lá em Isaías 59, capítulo 1 e 2, nos revela o profeta: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Deus ouve, mas foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, Ele se afastou e já não os ouvirá. A única barreira
para que Deus não nos ouça são os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, a nossa rebeldia, como ser em essência, que faz com que Deus não nos ouça, se separe de nós pela sua santidade. Um Deus santo e perfeito que não se mistura e não se relaciona com o pecado. Isso que faz separação. Esse é o maior problema da humanidade. Essa é uma pergunta que a gente ouve aí: qual que é o problema desse mundo? Aonde esse mundo vai parar? Você vê uma notícia chocante, uma notícia assustadora, uma notícia... Tem vários adjetivos que a gente pode dar de o que acontece entre pai, filho, esposa, mulher. E eu estava conversando com meu pai essa semana, e a gente falando das catástrofes aqui, ele contando algumas notícias que estavam acontecendo lá no Mato Grosso, de um senhor, uns caras que deram veneno para 12 jovens numa parada de ônibus, deram chocolate envenenado. Nem sei agora o status, mas muitos na UTI. De um homem que acorrentou a mulher e arrastou pela moto. Não há limites para a maldade humana. Qual é o problema da humanidade? Isso não é de hoje. Há anos atrás as pessoas se reuniam para comemorar e torcer por um leão arrancando a cabeça das pessoas. E isso continua em muitos lugares. Qual é o problema da humanidade? O problema não é hoje, o problema não é esse século, o problema não é a televisão, o problema não é o iPhone, o problema não é o Instagram. O problema é tudo isso somado ao pecado no coração do homem. Isso que nos separa de Deus, nos torna animais, bestas. São os nossos pecados que bloqueiam o nosso relacionamento com Deus, que tapam os ouvidos de Deus. Mas é por isso que Jesus é Salvador. Jesus é Salvador não apenas porque Ele está lá no céu para te dar um abraço e dizer: entra aí. É o meu Senhor e Salvador. Uma frase bonita que a gente tem que aprender a falar na igreja. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Não é isso somente. O que significa Ele ser o Salvador? É que Deus nos salva da culpa dos nossos pecados, da consequência dos nossos atos diante dEle. Ele provê condições. Ele garante o perdão para que sejamos ouvidos. Por isso que o salmista está dizendo aqui que nós podemos ir até Deus, porque Ele perdoa a nossa rebeldia. Embora seja muitos nossos pecados, Tu perdoas nossa rebeldia. A versão NVI vai trazer que Tu mesmo, Deus, faz propiciação por nossas transgressões. Nós temos certeza de que aqui, na casa do Pai, na casa de Deus, na igreja reunida, não necessariamente nesse prédio, nós encontramos a mensagem do perdão, a mensagem da nova vida transformadora. No templo antigo, lá em Jerusalém, o perdão dos pecados era encontrado na propiciação do sacrifício. Você lembra lá em Lucas 18, quando o publicano foi justificado, Jesus contou aquela história, em que ele orava assim: Senhor, sê propício a mim, pecador. Um homem que reconhece que é pecador e está pedindo: Deus, sê propício a mim. O que significa isso? Essa era uma oração própria da antiga aliança, do antigo pacto, uma oração própria do tempo da lei. O judeu piedoso, ele orava assim: Senhor, sê propício a mim. E o que significa isso? Significa que o sangue do sacrifício, que era levado para o templo, para o sacerdote, e aspergido no propiciatório pelo sumo sacerdote, cobria aquele local. Era um local que Deus escolheu e preparou, e aquele sangue em cima daquele instrumento, daquele objeto, representava que os pecados estavam cobertos. O sangue de um animal representava a cobertura sobre os pecados. Então essa era a propiciação. Deus se tornava propício, favorável àquela pessoa, porque o sacrifício apontava para uma substituição, apagando aqueles pecados. Propiciar é dar condições favoráveis. Esse sangue derramado, dê condições favoráveis a mim, clamavam no templo os antigos judeus e pessoas que ali iam buscar o Senhor. Só que hoje nós não vamos para a igreja esperando que haja um ritual aqui de sangue para cobrir a tampa da arca do propiciatório, para simbolizar o perdão de pecados. Nós não mais precisamos disso. Por quê? Porque Jesus Cristo já fez isso. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado, o seu sangue foi derramado, e Ele mesmo, como vítima e como sumo sacerdote, levou esse sangue diante do trono de Deus, no céu, diante do Pai, apresentou esse sangue para cobrir os pecados do seu povo, de todo aquele que crer e clamar
ao Senhor. O sacrifício perfeito foi derramado no propiciatório do céu e aceito para purificar o pecado de todo o povo santo de Deus. Como prova de que aquele sacrifício foi aceito, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Sendo assim, hoje nós nos aproximamos de Sião, do templo, da igreja, com as nossas iniquidades, certo de que podemos encontrar perdão no sangue remidor de Cristo Jesus. Há perdão no sangue de Jesus, perdão eterno, permanente, porque o sangue de Jesus é perfeito. Não é como o sangue de animais, como Hebreus diz que é impossível que o sangue de touros e animais remova pecados. Aquilo era uma didática para que o sangue do sacrifício perfeito de Jesus, sem pecado, cobrisse de uma vez por todas o seu pecado. Pecadores indignos, miseráveis, pecamos contra Deus todos os dias, mesmo não querendo mais viver assim, nós nos rebelamos contra a sua lei. Somos indignos, somos omissos, somos negligentes quanto às nossas responsabilidades. A nossa natureza é má, corrupta e egoísta e orgulhosa na sua essência. Mas, glórias a Deus pela conjunção adversativa, né? Mas, Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz: mas Deus prova o seu amor para com o seu povo, tendo enviado Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus morreu por nós. O sangue de Cristo é maior. O seu sacrifício, tudo que Ele fez para remir, limpar os nossos pecados, é maior, é muito maior. Está tudo além das nossas transgressões. E o sangue de Jesus tem poder e nos purifica de todo pecado. Então o pecador, o pior dos pecadores, como eu, pode se aproximar, entrar e encontrar propiciação para os seus pecados, perdão para as suas iniquidades, mediante o arrependimento e a fé no sacrifício de Jesus. E é tão maravilhoso pensar assim, que nós temos um Deus perdoador. Não é um devaneio da minha mente, não é um devaneio qualquer, é a mensagem, a palavra de Deus, registrada pelos homens de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, preservada por Deus, para que chegasse a mim e a você hoje, para que você possa crer que Deus pode purificar o seu pecado e prover condições para você estar diante dele. Creia nisso. Deus é especialista em perdoar. Deus tem prazer no pecador que se arrepende. O Espírito de Deus diz por meio do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Agora travou. Pode ir passando. Miqueias, capítulo 7, versículo 18, nos diz: que outro Deus há semelhante a ti, Senhor, que perdoas a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado contra o teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás as nossas maldades sobre os teus pés e lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus por isso, irmãos. Ele é o nosso Deus, está em Sião, está na sua igreja, está no seu povo, reunidos aqui pelo seu Espírito. Por isso não importa qual seja o seu pecado, não importa qual é a vida que você levou até aqui, não importa o quão profundo você entrou na lama, na mentira, na maldade. Romanos capítulo 5, versículo 20 nos diz que onde o pecado aumentou porque a gente tem a lei. E quando você tem a lei, você tem consciência do seu erro. E aí você vai ver que você erra mais ainda. Eu faço alguns erros, mas quando mostram tudo que eu tinha que fazer, eu percebo que eu até errava mais. Então onde o pecado abundou, aumentou, a graça se tornou ainda maior para cobrir todos os pecados. Glórias a Deus por isso. É Satanás que gosta de trazer a sua memória, revolver lá da profundeza do mar, trazer isso com lama, com fedor, para a nossa memória, os nossos pecados. Talvez muitos deles gravíssimos, talvez pecados sérios, humilhantes, vergonhosos, que nos trazem culpa, tristeza, angústias. Mas o Senhor nos diz aqui que Ele de fato perdoa e tem prazer na sua misericórdia. Ele pisa nas nossas iniquidades e lança nas profundezas do mar. E uma vez um pregador disse que ele ainda vai lá e coloca uma plaquinha: proibido pescar, para ninguém ter o risco de resgatar nada lá do fundo. Ele perdoa, Ele limpa.
Glórias a Deus por isso. Eu não posso trazer de volta isso, os meus pecados. Quando eu trago de volta, quando eu fico tentando trazer isso para minha culpa ou jogando na cara de outras pessoas, eu estou ignorando o valor do sacrifício de Jesus. Eu estou dizendo assim, Jesus até te perdoa, mas eu não, esse sangue dele não cobriu bem o teu pecado porque eu estou vendo. Esse é o papel do julgador, do acusador. Nosso papel é estender graça, misericórdia e perdão, assim como Deus estende para mim e para você. Perdão e recomeço na casa do Pai. Sempre teremos. Deus é especialista em perdoar, tem prazer em exercer misericórdia. Creia nisso. Versículo 4 vai dizer: como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aqueles que vivem nos teus pátios, quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Aqui o salmista está fazendo uma referência aos levitas, que eram descendentes da tribo de Levi. Era o povo, a tribo escolhida, a tribo que tinha o privilégio de ter sido designada para o serviço sacerdotal. Eram eles que não iriam trabalhar no arado, no lidar com os animais, no campo. Eles iriam trabalhar em coisas relacionadas ao relacionamento do povo com Deus, na casa de Deus, no templo, limpando, fazendo toda a limpeza depois dos sacrifícios, preparando os animais, as canções, as músicas, tudo isso. Somente esses escolhidos por Deus, essa tribo é que tinha o privilégio de entrar no santuário. E somente um, que era o sumo sacerdote, que podia entrar no Santo dos Santos para oferecer o sangue do sacrifício propiciatório em nome de toda a nação. Somente um podia fazer isso. Esse lugar santíssimo representava a presença de Deus, a presença pura de Deus. Então não podia ser qualquer um. Esse era o significado, apontando tem que ter alguém escolhido, ia fazer isso todo ano, tinha uma série de regras, vocês sabem, vocês às vezes têm tédio de ler isso lá, né? Em Êxodo, as explicações de Deuteronômio, de como que era todo o procedimento. Esse sacerdote estaria nos átrios do Senhor. Átrio significa aposento principal. Estar nos átrios do Senhor significa estar no lugar principal, onde Deus está. E o levita estaria ali, lidando com as tarefas do templo. O salmista está aqui honrando isso, lembrando isso, bem-aventurado, felizes são eles que podem entrar mais perto da tua presença, chegar na tua presença máxima. Como eu queria, ao invés de estar aqui na lavoura, poder estar lá. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer, estar lá na casa de Deus, servindo como um levita. Mas é um privilégio dele, e eu tenho outras participações. Mas nós precisamos lembrar uma coisa: nós não temos hoje uma casta entre os cristãos. Nós não temos um grupo de privilegiados chamado levitas e sacerdotes, aos quais tem exclusividade para entrar num nível de intimidade maior com Deus. Isso não existe mais, meus irmãos. Não existe mais levita nesse sentido. A não ser que, como eu perguntei antes, você seja um descendente da tribo de Levi. E ninguém levantou a mão. Aí você poderia dizer: eu sou um levita. Mas se não, nesse sentido literal, não. No sentido simbólico, como a gente às vezes usa, levita, aqueles que cantam, aqueles que estão do louvor. Mas levita são todos aqueles que servem no templo. O pessoal que vem limpar a quarta-feira aqui, para que a gente esteja um ambiente melhor preparado, são os levitas servindo no templo. Quem chega antes, prepara o café para você, coloca a plaquinha, liga as luzes, liga o som, arruma, ajeita os brinquedos das crianças. É o povo de Deus trabalhando na casa de Deus, em coisas relacionadas a Deus. Todos esses seriam chamados hoje de levitas. Pessoas que generosamente estão gastando o seu tempo em prol de preparar um ambiente para o culto do Senhor. Mas nós não temos mais sumos sacerdotes, ou categorias de cristãos, castas, levitas, sacerdotes, missionários, pastores, como categorias de intimidade ou de graduação com Deus. Nesse sentido, não. Apóstolos, pais apóstolos, a gente cita isso, sabia? Pai apóstolo. Um cara que se auto-intitulou pai apóstolo aí lá, não vou nem falar de onde, ele não é do estado. Mas vão criando categorias como se fossem pessoas que esses sim têm um nível de intimidade maior com Deus. Esse pode conseguir uma bênção maior que aquele pastorzinho, aquele missionáriozinho, aquele irmãozinho do violão não vai conseguir. Isso é coisa do mundo, pensamento mundano, pagão. A Bíblia diz agora que todos os que creem, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, todos os que creem, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, ou sacerdócio real.
nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 nos diz que Ele faz de nós, os verdadeiros cristãos, aqueles que creem no Senhor Jesus, um reino de sacerdotes. Morreu. Apocalipse 1,6 diz que Ele faz de nós um reino de sacerdotes. Pela fé no Senhor Jesus, todos os que creem na sua obra podem dizer: fomos escolhidos para aproximar-nos do Santo dos Santos, onde Deus está com o seu trono. Poder ser lavado, purificado pelo sangue de Jesus, então nos aproximar de Deus como um levita fazia, como um sacerdote fazia. Olha o que Hebreus capítulo 10 nos diz: irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. O véu se rasgou. Por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Anteriormente, talvez muitos das outras tribos olhavam de longe dizendo: como eu gostaria de ser um sacerdote, como eu gostaria de estar naquele lugar tão santo, me aproximar de Deus, das suas tarefas santas, mas eu não posso, porque eu sou um benjamita, eu sou da tribo de Judá, eu sou de outra tribo. Mas isso tinha um fim previsto, era a didática que apontava para Jesus. Deus seguiu o seu plano, e agora os santos crentes no Senhor Jesus podem entrar na sua presença, podem ministrar a presença de Deus a outros, colocar nossas orações diante do trono da graça, no lugar santo, na presença de Deus, acolhidos, recebidos pelo Pai. Que privilégio! Nenhum sacerdote tinha o privilégio que eu e você temos hoje. Nenhum sacerdote tinha o privilégio que nós temos de poder falar com Deus a hora que quisermos, de estarmos na santa presença de Deus a hora que quisermos, e clamarmos, e orarmos, e abrir nosso coração para o Pai, crendo que o sangue de Jesus purifica-nos do nosso pecado e nos leva a uma vida de santidade para sermos ouvidos por Deus. Nós temos esse privilégio e negligenciamos, que é a oração, o privilégio de orar, de clamar, de interceder. Não damos valor, colocamos outras coisas na frente desse tempo com Deus, da santíssima presença de Deus em oração. Não desfrutamos dessa felicidade, como começa o versículo 4: bem-aventurado, ó como é feliz aquele que tu escolheu para se aproximar de ti. Se você crê, Deus te chamou para crer. Confia, desfrute, poder entrar no Santo dos Santos, buscar a face de Deus em oração, encontrar ali perdão, graça, renovo, força, auxílio, a bondade e o poder de Deus. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa. Temos prazer, temos satisfação na casa de Deus, na igreja, na comunhão com os irmãos, na presença do Senhor. Na casa dele nos encontraremos satisfeitos pela mensagem que ele traz para nós, pela ministração dele. Mas nós podemos ter esse momento em casa também, desfrutar disso com a sua família, clamando, orando, louvando, fazendo o seu culto familiar, o seu culto pessoal ao Senhor, e celebrando ou colocando a cereja nesse bolo na comunhão com os irmãos no culto dominical. Por isso que eu digo: o culto já começou. O culto não começa aqui, o culto começa de manhã, quando você levanta, quando você dorme. Ali está começando, ali está fluindo o teu relacionamento com Deus. Louvemos ao Senhor, pois Ele provê condições de estarmos diante dEle. Louvemos ao Senhor, pois Ele ouve as nossas orações. O servo de Deus que conhece esse mistério glorioso da oração, de estar em Sião, na presença de Deus, sabe dos benefícios, não só para perdão dos pecados, mas para respostas poderosas de oração que nós recebemos, milagres internos e externos, manifestações poderosas de Deus por causa da oração. Clamar. Nós não oramos porque não cremos. Eu tinha que orar mais. Se você cresce no poder da oração, você clamaria mais, você oraria mais, você buscaria mais. Você confia muito em você. Eu confio muito no meu potencial, nos meus planos, na minha estratégia, e oro pouco. Clame, Ele responde às nossas orações com notáveis feitos de justiça, ou como outras traduções dizem, com tremendos feitos, temíveis feitos na sua justiça, a justiça de Deus, aquilo que Ele sabe, o que é melhor, certo e errado.
Deus de nossa salvação, és a esperança de todos na terra, até dos que navegam por mares distantes. Aqui tem uma promessa da bênção do Senhor para aqueles que Ele chama, aquele que clama. Só esse resgate da parte de Deus é esperança para todos, até mesmo para aqueles em mares distantes, aqueles que talvez você ache que não tem mais volta. Esse aí é um perdido, esse aí não tem mais jeito, esse aí já está fora, não tem mais perdão para ele. Tem, pela graça de Jesus, há esperança para todo pecador que se arrepende e se rende aos pés de Jesus para uma nova vida. Não desanime, não esmoreça na oração. Por isso clame, ore pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, pela tua família. Ore, clame. Nós temos clamado, temos orado nos GCs e Deus tem respondido às nossas orações. Temos recebido respostas maravilhosas de Deus. Eu tenho ouvido testemunhos do que Deus tem feito através das orações do povo de Deus compartilhadas nos GCs. Deus está respondendo o povo que se reúne e clama por direção, por paz. Por isso clame, compartilhe e ore junto com a sua igreja. O texto continua, versículo 6: formaste os montes com teu poder e de grande força te armaste. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas e calaste o tumulto das nações. Os habitantes dos confins da terra se admiram com tuas maravilhas, desde onde o sol nasce até onde o sol se põe, ou seja, de leste a oeste, todo onde alcançar a vista humana. Despertas gritos de alegria. Esse é um trecho missionário desse salmo, dessa poesia. Ele começa focado no povo de Israel, e agora ele vai falando das nações do mundo. Passamos da graça de Deus oferecida para a família de Abraão, para seu domínio sobre os gentios, porque ele realizou tremendos feitos pelo povo de Israel. Feitos esses, milagres que Deus realizou por meio do povo de Israel, que serviram de testemunho para as nações pagãs ao seu redor, para que Javé, Yavé, Yeshua, Yahweh, o único Deus verdadeiro, Deus vivo, Senhor, seja conhecido e temido. Ele escolheu o povo de Israel a fim de que eles fossem luz para os gentios, para o mundo inteiro, o que se cumpriu depois com a vinda de Cristo Jesus, para que eu e você pudéssemos crer hoje. E esse conhecimento das maravilhas de Deus nos leva à obra redentora e salvadora dele. Alcança inclusive os lugares mais remotos, onde o sol nasce até onde o sol se põe, ali o povo temerá. Deus alcançará o coração sujo, Deus alcança um coração enganador, Deus alcança um coração mentiroso, Deus alcança a mim e a você. Nos perdoe, nos restaura. Por isso clame. Não há profundeza de trevas a qual a graça de Cristo não possa brilhar e trazer vida. Não há. Clame, ore, ministre. As nações da terra precisam conhecer o Evangelho de Jesus para que possam ser perdoados. Como serão salvos? Como crerão em quem nunca ouviram? Romanos capítulo 10. E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso ministre a presença de Deus, o perdão de Deus, pregue, para que todos os povos possam ser perdoados, conhecer, e gente de todos os povos possam receber esse perdão, ter paz com Deus, entrar na presença dEle, entoar cânticos de alegria. Cânticos de alegria não significa apenas músicas alegres. Essa música é mais animada, essa música é mais triste, essa música é mais lenta, essa é mais rápida. Cânticos de alegria são entoados com a vida, uma vida alegre, uma vida que transmite alegria para as pessoas, de uma certeza da salvação, certeza do perdão, a alegria de olhar para a eternidade, de confiar nas promessas do Senhor. Mas nós somos furtados na alegria quando mantemos olhos aqui, quando as coisas não acontecem aqui do jeito que a gente espera ou gostaria. E olhar para a terra, olhar para os nossos planos e projetos, nos deixa frustrados, nos tira alegria muitas vezes. Por isso volta teus olhos para Deus, mantenha os olhos fixos na palavra do Senhor, na eternidade. Louvemos a Deus, pois Ele provê condições de estarmos diante dEle. Louvemos a Deus, pois Ele ouve e responde às nossas orações. E louvemos a Deus, pois Ele supre todas as nossas necessidades. Versículo 9 ao 13 diz: cuidas da terra e a regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais, porque assim Ele ordena. Encharcas o solo arado, dissolve os torrões e nivela os sulcos.
amolece a terra com chuvas e abençoa as suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas. Tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes, os vales forrados de cereais. As encostas dos montes florescem de alegria, os campos estão cobertos de rebanhos e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Deus aqui é colocado em primeira pessoa como aquele que trabalha, que age. Ele que amolece a terra, Ele que prepara, Ele que derrama a chuva, que rega, que faz florescer no deserto. Deus não é a natureza, mas Ele controla, Ele opera, Ele está trabalhando para que nós possamos desfrutar. O Salmo falou sobre a nação de Israel, depois do alcance dos gentios, e agora do governo de Deus sobre toda a terra, sobre o cosmos. O texto está enfatizando a bondade e generosidade de Deus para com o seu povo. Ele cuida do seu povo com as chuvas. Ele cuida do seu povo após as chuvas. Creia nisso. Com colheitas, com rendimentos, com vendas, com doações, com generosidade, com oportunidades. Ou você acha que você é um cara sortudo? Ou Deus tem cuidado de você? Mesmo você não merecendo, Deus tem cuidado de você. Ou você confia tanto no seu potencial que tudo que você tem é mérito do seu esforço. Não é Deus te capacitando, te dando inteligência, saúde, capacidades cognitivas. Diversas são as formas, múltipla sabedoria e criatividade. Profundos e insondáveis são os planos e os caminhos de Deus, que nós não entendemos muitas vezes. Mas Ele cuida dos seus. Deus garante o cuidado e a provisão do seu povo, até no período sabático. Aqui ele faz essa referência, quando num ano o povo não trabalharia. Deus cuida do seu povo, Ele faria até o deserto florescer. Ele cuida de você no seu descanso, então descanse. Ele cuida de você na sua folga, Ele está cuidando de você, então cuide, descanse, organize o seu descanso, as suas férias. Deus não para de cuidar de você. Salmo 27, versículo 2 nos diz: Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. E é muito bonita a poesia aqui no final do versículo 11, que diz: tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Olha que beleza disso. Por onde Deus passa, a gente vê prosperidade, a gente vê beleza, a gente vê alegria. E calma, prosperidade não é só riqueza financeira, é gratidão, é contentamento. Tem muita gente cheio de números altos, mas com o coração miserável, descontente, pobre de espírito. Não é o quanto você tem, mas o quanto você é satisfeito com o que tem, o quanto Deus te dá satisfação e alegria naquilo que tem. Porque onde Deus passa, Ele deixa um rastro de fartura, fartura de alegria, de contentamento, de bênçãos sobre a sua vida. Então creia no Senhor. Nós temos muito além das nossas necessidades. Sejamos gratos, sejamos bons mordomos daquilo que Ele coloca na nossa mão. Sejamos generosos com a obra do Senhor, com o próximo. Andemos no caminho, no rastro do Senhor, e jamais seremos desamparados. Louvemos ao Senhor. Você tem motivos para louvar? Acha que não tem motivos para louvar ao Senhor? Louve ao Senhor. Até a terra canta e grita. Versículo 13, né? Toda a terra grita de alegria. Então celebre com gratidão. Demonstre gratidão com suas ações, com suas atitudes. Ações de graça, generosidade e confiança no Senhor. Louvemos a Deus, pois Ele provê condições de estarmos diante dEle. Se não fosse o sangue de Jesus cobrindo seus pecados, você não teria condições de estar diante de Deus. E talvez você não é ouvido, e talvez você não tenha certeza disso. Talvez você não tenha convicção de que Deus perdoou os seus pecados. Ele está te chamando hoje a crer. Creia que Ele pode te perdoar. Creia que você é pecador e diga: ser propício a mim. Creia no da propiciação que Ele providenciou em Cristo Jesus. Louve a Deus, pois Ele ouve e responde nossas orações. Louvemos a Deus, pois Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Creia nisso. Descanse nessa verdade. Temos muitos motivos para louvar. Talvez as coisas não saiam do jeito que a gente planeja. Talvez as coisas não aconteçam na nossa semana, ou no nosso projeto, ou no nosso trabalho, ou na nossa casa, ou na nossa igreja, do jeito que a gente gostaria. Mas temos motivos para louvar, porque Deus nos perdoa, Ele nos levanta, Ele ouve a nossa oração e Ele provê tudo o que precisamos.
para cumprir essa missão.